Tem casos que a gente escuta falar e não sabe quem é a vítima de verdade. Esse é um caso desses. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais de histórias reais algumas vezes por semana. Gente, voltei de férias, eu deixei aí vídeos programados pra vocês. Eu acho que eu só falhei em um vídeo enquanto eu estava viajando e deu pra fazer todo o restante. Só que, gente, aí eu voltei, eu tinha que fazer o roteiro, gravar e tal, e eu demorei uns 3 dias pra fazer o roteiro de hoje. E vocês vão ver que a história é curta, né? Então eu tô meio enferrujada ainda, né? Então vamos acordar porque as férias acabaram. Vamos lá encher esse canal de conteúdo. O caso de hoje é da Bárbara Cumbis e do seu pai, Kenneth Cumbis. Gente, eu já peço desculpas porque o caso de hoje, assim, é um caso que basicamente eu não vou ter fotos. Então eu vou colocar algumas imagens aí, algumas coisas, sei lá, que tiver relação com a história, mas não realmente da história, tá? Então não fiquem chateados comigo, porque realmente da vítima nós só temos uma foto e do suspeito nós temos somente uma foto também, tá? Então vamos lá, que não é por isso que a gente vai deixar de trazer um caso, né? Bom, esse caso aconteceu na Inglaterra, numa rua tranquila, pacata, residencial, em uma cidade com apenas 28 mil habitantes. A cidade famosa, maior, conhecida, mais próxima era Manchester. Kenneth Cumbis nasceu em 1918 e ele foi ativo na Segunda Guerra Mundial. Ele era um mecânico de aeronave, ele trabalhava então dentro das Forças Armadas. Gente, para quem passou por uma guerra deve ter sido muito difícil, independente de qual local a pessoa atuava. E Kennedy, ou Ken, ele era tido como uma pessoa super quieta, educada, cavalheiro. Enquanto estava nas Forças Armadas, ele serviu no Oriente Médio, no norte da África, na França e na Alemanha. E ele, assim, foi tão bom no que ele fazia que ele recebeu várias medalhas condecorativas. Quando ele foi dispensado, né, da Segunda Guerra, a ficha dele continha que ele era de primeira classe e inestimável. Ele era um grande amigo de uma moça chamada Lilian. Na verdade, eles se conheceram desde quando eles eram crianças e eles tinham uma relação, então, de irmão e de irmã. Conforme eles cresceram, cada um seguiu a sua vida, porém, eles sempre tiveram o contato, e a Lilian teve um filho chamado Roy. Ele disse que sempre lembra do Ken estar presente na casa dele, né? Ele ia sempre num domingo lá à tarde tomar um chá, tanto que Roy chamava ele de tio. E ele dizia que o Ken era um homem assim, educado, gentil, se vestia bem, ele nunca aparecia, por exemplo, de calça jeans. E durante a infância toda dele, ele lembra do Ken como um homem bom. E a Lilian também sempre considerou ele um homem bom. Ele lembra que quando ele tinha 16 anos de idade, ele ganhou uma moto e foi o Ken quem deu lá um dinheiro para ele colocar gasolina e poder andar por aí um pouquinho de moto. Então ninguém falava mal desse sujeito. Lilian, a melhor amiga dele, conforme os anos foram passando, eles foram envelhecendo, eles estavam ali com a faixa etária de 80 anos, eles começaram a se corresponder por cartas. Uma dessas cartas que ele mandou para amiga era perto lá do final do ano, e nesse momento a filha dele, a Bárbara, que tinha se separado, estava morando com ele novamente. Então morava ele, a Bárbara e a neta dele chamada Aisla. E nessa carta em específico ele escreveu que o filho dele chamado Michael levou presentes para todo mundo, deu chocolate para Aisla, que era uma criança na época, e disse que ele ia viajar para outro país para tirar fotos de pássaros. O Ken, ele disse que ele lembra dele mesmo na época que ele tirava fotos e ele amava tirar fotos. Grave bem essa informação. Então tanto a Lilian quanto o Roy disseram que Ken era um homem quieto, mais na dele, sabe? Só que ele gostava muito, inclusive, de falar da guerra, e ele podia ficar horas falando do que aconteceu com ele na guerra, das coisas que ele viu. Depois de muito tempo já de ter se aposentado, ele até começou a escrever livros de memória sobre a guerra, só que esse livro, enfim, nunca chegou a ser publicado. Lilian morreu em 2011 e desde 2006 ela não tinha mais notícias do melhor amigo dela.
porque não tinha. Simplesmente Bárbara foi visitá-la em um fim de semana, disse que Ken tinha ficado doente, ele estava com câncer, ele acabou piorando e faleceu. Lilian, claro, ficou muito chateada por não ter sabido disso antes, inclusive porque ela queria, né, comparecer ao funeral do melhor amigo dela. O Roy disse, então, que durante os anos depois que se seguiram, né, a morte do Ken, ela sempre ficou muito chateada, né, porque além de ter perdido um grande amigo, um grande irmão que ela considerava, ela não pôde estar presente para se despedir. Só que o que Lilian e Roy não sabiam é que ninguém tinha ido a um funeral, porque não houve funeral. Então vamos adentrar a casa de Ken. Bom, naquela casa de um bairro pacato, residencial, Ken morava com a esposa dele chamada Mary, com os 2 filhos, eu só descobri o nome de um deles chamado Michael, e com a filha caçula chamada Bárbara. Em algum momento aí do relacionamento, Mary saiu de casa levando os 2 filhos e deixou a menina para o Ken cuidar. Alguns anos depois, Mary faleceu, ela teve um câncer cervical, veio a falecer. Então, naquela casa ficaram apenas Ken e Bárbara. Eu não consegui descobrir quando foi exatamente que Mary saiu de casa e deixou Bárbara com o pai. Então, não sei dizer se ela era adolescente, se ela era uma criança apenas. E por que que ela fez isso, né? Foi deixar logo a menina com Ken. Então, o que eu vou contar agora, a gente descobriu, a gente ficou sabendo pela própria Bárbara. Só que Bárbara já é uma mulher idosa com mais de 60 anos, no ano de 2018, que foi quando houve o julgamento. Nesse julgamento, ela falou bem pouco, então nós vamos levar em consideração as palavras dela e as palavras do advogado dela, que dessa forma tentaram pincelar pra gente realmente quem era o Kennedy. Bom, Bárbara disse que ela e a mãe sempre sofreram abusos dentro de casa, eram maltratadas e sofriam todos os tipos de abuso. Por isso mesmo que Mary foi embora, só que ela acabou deixando a filha. Então ela lembra que até os 5 anos de idade ela não foi abusada e ela tem lembranças de, a partir dos 5 anos de idade, ter sido abusada pelo pai. Pode ser sim que isso tenha acontecido antes, pode, só que na lembrança dela, a primeira lembrança era a partir dos 5 anos. E quando eu falo abuso físico íntimo, que nunca poderia acontecer entre uma criança e um adulto, e nunca poderia acontecer nesse caso também pela relação familiar que eles têm. Ela lembra que quando ela tinha quase 9 anos de idade, o pai dela levou ela numa sessão de fotografias. Nessa sessão, ela era modelo e tinham vários homens ali tirando fotos dela. Ela estava sem roupa e eles focavam inclusive nas partes íntimas dela. Quando estava jovem, Bárbara engravidou. Ela teve um menino, eles deram o nome de David, só que com alguns meses de vida ele acabou falecendo. Bárbara era uma mulher e adolescente tímida, retraída, que não tinha amigos, que não saía de casa só para ir para escola. Então a gente já imagina, né, quem poderia ser o pai do filho dela. Então ela pintou uma história onde Ken era abusivo, não deixava ela fazer nada, não deixava ela sair para trabalhar, então ela nunca teve um emprego. Enfim, ele era totalmente manipulador. Ela era uma escrava dele, escrava em todos os sentidos. Bom, em algum momento da vida, ela conheceu um rapaz chamado Bob e eles se casaram e ela finalmente saiu de casa. Ela teve uma filha, só que o casamento durou apenas 7 anos. Então, depois do divórcio, para onde ela iria, né? Ela não tinha para onde ir, então ela foi morar novamente com o pai dela e acabou levando a filha junto. Dessa forma, né, sem dinheiro para pagar aluguel e sem saber como se sustentar, ela acabou optando por isso. E ela disse que mesmo assim, com ela adulta, com ele bem mais velho, ele continuava molestando-a. Bárbara aguentou. Só que ela aguentou até janeiro de 2006. Bom, nesse momento ela estava com 51 anos de idade, a filha dela tinha cerca de 16 ou 17 anos e Ken estava com 87 anos. Ken virou para ela e ordenou então que ela fosse até o quintal fazer jardinagem, cuidasse lá do jardim. E era isso que ela estava fazendo. Só que em um determinado momento ela foi buscar alguma coisa dentro de casa e quando ela entrou na cozinha, ela viu que tinha uma caixa em cima do balcão. Curiosa, ela foi ver o que era e ela encontrou várias fotos de várias crianças. Essas crianças estavam
despidas, estavam em posições assim alarmantes. Então vocês já imaginam que tipo de foto eram. E além de tudo, ela se reconheceu em uma dessas fotos. Ela era uma das meninas que estavam ali. Então ela disse que uma nuvem chegou nos pensamentos dela, ela não conseguiu mais pensar direito. Talvez tenha sido o clique que relembrou de tudo que tinha acontecido com ela. Em alguns traumas, o nosso próprio cérebro, ele faz com que a gente esqueça algumas coisas pra gente poder sobreviver, pra gente seguir em frente. Então pode ser que isso tenha sido um gatilho pra ela. E ela disse que imediatamente foi até onde ele estava na sala, ela estava com uma pá na mão, né, a pá de jardinagem, e bateu na cabeça dele. Ele ainda conseguiu olhar pra ela e perguntar: o que você tá fazendo? E aí ela deu a segunda pancada. Quando ele caiu, ela pegou a parte da pá que tem lâmina e acabou então batendo no pescoço dele, de forma que ele sangrou até a morte. Ela pegou um tapete, enrolou ele no tapete e arrastou ele até o quintal. Ela estava fazendo jardinagem e acabou deixando ali mais ou menos numa cova. A filha dela estava na escola, então a filha dela não percebeu nada, chegou em casa, fez os afazeres dela, enfim, e ela tratou de um jeito com que a filha não fosse para fora, né? Era janeiro lá na Inglaterra, é inverno, então não tinha por que a pessoa ficar no quintal. Bom, no dia seguinte ela contratou uma empresa e ela contratou 1 tonelada de terra. E aí ela foi lá naquele buraco, naquela região ali onde o pai ficaria, pediu então para colocarem essa terra ali, ninguém desconfiou de nada. O que ela disse para a filha? Ela disse que o pai estava passando mal, ela levou o pai até o hospital, lá ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. E lá mesmo o hospital sugeriu então que fizesse uma cremação dele. Quem foi cremado, então não teve funeral por causa disso. E aí ela disse: você sabe como que é o vovô, né? Ele não gosta de causar, ele não gosta dessa confusão de funeral, então foi isso que aconteceu. Bom, ela ligou para os parentes, ela mandou e-mail, cartas para alguns. Dessa forma também ela informou os irmãos dela e ninguém achou estranho. Tudo bem. Não tiveram briga pela casa, acho que como ela sempre morou lá na casa com o pai, os irmãos acabaram deixando, né? E foi isso que aconteceu. Bom, conforme os anos foram passando, em algum momento disseram, provavelmente a filha dela, que ela foi flagrada jogando algumas coisas do pai numa lixeira. Ela continuou morando lá na casa do pai com a filha e olha só, para todo mundo o pai estava morto, só que para o governo não. Dessa forma ela começou a receber a aposentadoria dele e começou a receber também um dinheiro, que era um dinheiro que ela recebia por ser cuidadora dele, que ela também não teria direito, mas porque ele estava morto, né? E desde sempre ela continuou dormindo no quartinho dos fundos. E esse quartinho dos fundos, gente, basicamente dava a janela para a árvore onde tinha sido ali enterrado o pai dela. Bom, então ela ficou 12 anos, porque isso aconteceu em 2006. Ela ficou 12 anos escondendo a morte do pai. Os irmãos pediram para ela a certidão de óbito, só que, né, ela conseguiu desconversar. E a filha dela, um determinado dia, chegou nela e falou assim: mãe, você fez alguma coisa com o vovô? Pode falar, mesmo que tenha sido acidental, pode falar pra mim, porque eu desconfio que você tenha feito alguma coisa. E ela ficou super brava com a filha, falou assim: imagina, como que você pensa isso de mim? Então sim, né, algumas coisas ficaram no ar e algumas pessoas desconfiaram. O pai dela tinha dentista agendado, ela ligou pro dentista desmarcando como se fosse a esposa dele. Ela respondia algumas correspondências que chegavam pra ele, que precisavam, né, que ele respondesse, já que ele estava vivo, e ela ficou desconversando com o médico dele, desmarcando várias vezes, por exemplo, quando ele queria aparecer lá para dar vacina da gripe. Em 2018, exatamente 12 anos depois, Ken, então, já que estava vivo, tinha 99 anos de idade, logo ele faria 100 anos. E uma oficial da saúde ou da justiça queria visitá-lo, queria falar com ele pessoalmente. Então, durante várias vezes, a Bárbara conseguiu desconversar, conseguiu cancelar, conseguiu impedir que essa oficial fosse até a casa deles. Só que o oficial ligou lá e falou: olha, daqui a 2 dias eu tô aí.
não tinha mais o que ela fazer, né? Como que ela ia esconder? Como que ela ia falar que o pai dela não estava lá? Uma outra vez ela até falou que o pai dela estava em um retiro, em uma casa de repouso, né, para se guardar ali do inverno. Só que dessa vez, por se tratar de uma pessoa bem idosa, o oficial, preocupado realmente com o inverno, disse: não, eu vou aí. O que a Bárbara fez? Um dia antes do oficial ir visitá-los, ela foi até a delegacia de polícia, pediu para falar com os detetives e disse: eu matei meu pai há 12 anos. Bom, os detetives foram ali até a residência, cavaram onde ela disse e encontraram os restos mortais, sim. O DNA determinou que realmente se tratava-se do Kennedy. O filho dele, chamado Michael, chegou a ir até o local, claro que disse que estava super chateado com a irmã, só que ele também disse que não queria se envolver. Então, sabe, não quis dar palpite, enfim, ficou mais na dele. Bárbara foi presa e ela foi acusada de ter tirado a vida do pai, e também ela foi acusada de fraude, né, por receber toda a pensão dele. Ela recebeu cerca de 190 mil libras e também ela foi acusada de impedir que um corpo tivesse um funeral decente. Bom, então ela ficou presa. O julgamento dela aconteceu naquele ano mesmo, no mês de julho de 2018. E aí, então, a gente descobriu mais algumas coisas. Ela permaneceu basicamente super quieta, ela só confirmou qual que era o nome dela, qual a relação dela com a vítima, que era o pai dela. Quem mais disse realmente foi o advogado dela, e ela disse que ela sofreu 40 anos de violência íntima, violência mental, violência física. Ela não sabe quanto ao certo, mas ela sabe sim que foi abusada intimamente mais de 100 vezes desde que ela tinha 5 anos de idade. É uma pena que eu não consegui descobrir qual a idade dela quando a mãe foi embora, porque será que a mãe sabia disso? Será que a mãe desconfiava? Será que foi por isso que ela foi embora? Como assim ela deixou uma menina, se ela sabia, né? E se ela era adolescente, será que a mãe tinha ciúmes? Sabe, assim, a gente fica especulando, pensando várias coisas. Ou será que não, que realmente ela não sabia, né? Porque realmente uma mãe iria deixar a filha sabendo disso? Talvez ela imaginava o seguinte: nossa, eu vou levar os dois maiores porque de repente eu vou trabalhar, eles já vão se virar sozinho. Só que se ela for uma criança, melhor ficar com o pai, que tem uma casa, tem um teto, enfim. A gente fica pensando, né? O que será que realmente aconteceu de verdade, o que nunca foi muito bem explicado, porque Bárbara não falava muito. Então ela disse sim que ela foi abusada, ela disse que ela não tinha vida porque ela não tinha amigos, o pai não deixava ela sair de casa, não deixava ela se relacionar com outras pessoas, não deixava ela trabalhar. Houve o testemunho então daquele sobrinho de consideração que deu vários elogios sobre o Ken. A gente também teve um vizinho, que esse vizinho ele disse que sabia, não sabia exatamente tudo o que acontecia, né? Porém sabia que Ken era bem rigoroso com a filha e com a neta, que, por exemplo, ele estava lá, via o quanto que ele era rígido, o quanto que ele era mal educado com as duas, o quanto que de repente, eu quero assistir TV, então elas saíam, ele ficava sozinho na sala. O ex-marido da Bárbara disse que Ken era um homem que gostava de se manter no controle. Então ele maltratava todo mundo e sim, maltratava bastante a filha e a neta dele. Ele dizia que o ex-sogro era dominador. E outros parentes também foram lá e deram depoimento dizendo que Ken era uma pessoa bem difícil de lidar. Ele era bem chato mesmo, cheio de problemas. Gostava de humilhar as pessoas e de fazer elas se sentirem menores. Inclusive, gente, a própria promotoria concordava com tudo isso. Então, enquanto estava presa durante alguns meses, vários testes foram realizados na Bárbara e vários psiquiatras, então, determinaram que ela sofria bastante, porque ela dizia era sim verdade, e ela sofria de um trauma pós-traumático e de uma depressão bem severa. Depressão, óbvio, que nunca foi tratada também. Os promotores disseram que, assim, ela não se arrependeu porque ela teve várias oportunidades, ela teve 12 anos de falar o que tinha acontecido com ele. Enquanto isso, ela seguia a vida dela e ela recebia, então, a pensão do pai. A filha de Bárbara, ela também deu depoimento, e o depoimento dela
é que o avô era uma boa pessoa, era um cavalheiro e tratava ela bem. Então, pelo menos a gente fica mais tranquilo que Bárbara, de certa forma, conseguiu proteger a filha contra as maldades, ela não percebeu nada. Os 10 jurados declararam que Bárbara era inocente de ter tirado a vida do pai proposital. Só que ela foi condenada ao homicídio culposo, que é quando não há intenção de tirar a vida. E também ela mesma, ela se declarou culpada disso, também culpada de fraude, né, já que ela recebeu todo aquele dinheiro do pai, e também ela se considerou culpada de não ter dado um funeral digno que um ser humano merece. E aí então ficava a critério do juiz dar então a sentença. Ele disse que ele se compadecia dos 40 anos que ela sofreu de abuso. 40 anos porque ela disse que o primeiro abuso ela teve aos 5 anos de idade, então a gente considera que até os 4 anos ela não sofreu nada. E os 7 anos que ela esteve casada e que ela não ficou então na casa do pai, né? Ela que tirou a vida do pai quando ela tinha 51 anos de idade, ela teve apenas 11 anos de uma vida, vamos dizer assim, de uma vida tranquila. Até hoje, se a gente parar pra pensar, né? Ela teve mais tempo de vida sendo uma escrava, que é o que ela dizia ser, do que sendo livre. Então o juiz disse que sim, que se compadece com isso, só que teve todo esse caso dela utilizar o dinheiro, mentir para as pessoas, né, o que aconteceu com ele, e o juiz disse que ia dar uma sentença que não ia agradar todo mundo, só que ele considerava que sim, que era uma sentença justa. Ele deu a sentença de 9 anos de prisão. A filha dela disse que perdoa a mãe, que espera que quando a mãe saia da prisão, elas consigam ter uma relação o mais próximo do normal. E o ex-marido dela, o Bill, disse que atualmente, né, desde o momento ali que houve o julgamento, enfim, a esposa, ela estava com câncer de estômago. Eu não consegui encontrar se ela está fazendo tratamento, acredito que sim, né, lá na cadeia. Espero, né, que ela tenha se recuperado bem dessa doença. E esse, né, é aquela história que a gente não sabe quem que é a vítima e quem não é a vítima, né? Porque sim, ela tirou a vida do pai, só que ela foi vítima desde os 5 anos de idade, com tudo que aconteceu com ela. Na minha singela opinião, ele é mais culpado do que ela. Claro que assim, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Só que aquela foto foi o gatilho pra ela. E ela fez tudo aquilo assim, sem premeditar mesmo. Ela chegou lá e fez. O que ela fez foi esconder tudo. A filha dela naquela época tinha somente 16 ou 17 anos de idade. Imagina, né, o choque que ia ser pra filha. Eu não concordo, porém eu entendo tudo sim que ela fez. Me fala aí se você considera a Bárbara vítima ou a Bárbara culpada. E o que você achou dessa pena do juiz? Bom, a gente se vê então num próximo caso. Mais uma vez eu peço desculpas por não ter tantas fotos aqui, né? Eu espero que no dia de hoje eu tenha te encontrado super bem. Se você não está bem, por favor, fique. Nada dura para sempre. A gente se vê então num próximo caso. Tchau, tchau.